Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos de análise, deixa aí o seu curtir no Instagram e o seu like no YouTube, que isso me ajuda pra caramba a levar o conteúdo para mais pessoas que estão precisando de conteúdo, de aprendizado, assim como você. Beleza? Bom, vamos então à análise do dia de hoje, começando pelo mini índice. Bom, mini índice a gente parou aonde ontem, né? Nós paramos aqui dentro desse quadrado, certo? Dessa região de consolidação. Então, o que nós tínhamos aqui? Ó? Uma resistência e um suporte, certo? Tínhamos aqui essa região de consolidação onde o mercado não conseguia romper nem para cima nem para baixo, correto? Então, hoje o mercado ele abre aqui nessa região, deixa eu apagar esse quadrado aqui, ó. O mercado ele abre aqui nessa região, né, próximo a essa linha de resistência aqui, certo? Deixa eu colocar a resistência até um pouco mais para frente, porque nós temos essa linha vermelha aqui, que representa a máxima de ontem, né? O ponto máximo atingido de ontem. Então, aqui agora ficou melhor. Nós tínhamos aqui essa resistência e nós tínhamos esse suporte. O mercado ele abre aqui próximo da região de resistência e começa a subir. Bom, o que o mercado precisaria ter feito para ter tomado uma direção de tendência? Ele precisava ter rompido isso aqui com convicção, feito um pullback e depois o zigue-zague para cima, o pivô de alta, tá? Ou para baixo também, só que como o mercado já estava lá em cima, já tinha aberto lá em cima, era mais fácil romper para cima. Porém, quando o mercado chega lá em cima, quando ele encosta na linha de tendência, na resistência, os vendedores já começam a fazer pressão aqui, ó, nessa área e tentar forçar o mercado para baixo novamente. Ou seja, vocês conseguem perceber aqui, ó, que o mercado, quando ele toca nessa região, quando ele se aproxima dessa região, a gente consegue ver muita briga, ó, candle para cima, candle para baixo, candle para cima, candle para baixo, candle para cima, candle para baixo. A gente vê também muito pavio para cima. O que significa o pavio para cima? Significa que o preço tentou atingir aqui, tentou passar para cima aqui, só que em um determinado momento, durante a formação desse candle, ele veio tudo para baixo de novo. Então, isso demonstra que enquanto o mercado rolava aqui, enquanto acontecia, né, o desenvolvimento do mercado, os vendedores estavam socando a bota aqui, ó, porque eles não queriam deixar o preço passar dessa região, certo? É a briga aí entre os compradores e vendedores. Até que chega um determinado momento, aqui nesse ponto, onde os vendedores entram pesado e aí eles arrastam o mercado para baixo. Então aí depois disso a gente consegue ver o tamanho das barras de baixa aqui, ó. Olha, aqui até aqui era uma briga, né? Depois que os compradores sentaram a mão aqui mesmo para empurrar o mercado para baixo, percebam o tamanho das barras aqui vermelhas. Ou seja, o que nós temos aqui mais uma vez? O famoso padrão em V, né? O mercado ele vem para cima, do mesmo jeito que ele vem para cima, ele devolve tudo para baixo. E se a gente for parar para pensar, uma consolidação ela é formada por vários padrões em V. Ó, percebam como o mercado está sempre fazendo esse padrão em V, que é aquele movimento que vai para cima, mas volta para baixo com a mesma intensidade, ou seja, ocorre o equilíbrio do mercado. Não tem nenhuma força predominando. As duas forças estão batendo de frente e estão iguais na briga, certo? Então, a consolidação ela é formada por esses movimentos sem direção, com briga para os dois lados, com força para os dois lados, né? Então, aqui, ó, apagando todos esses desenhos, o mercado ele vem para baixo com tudo e toca o quê? A região de suporte, aqui embaixo. Quando ele chega a essa região de suporte, ele consegue passar aqui para baixo? Ó? Também não consegue. O que nós temos aqui? Uma tentativa de ir para baixo, volta um pouco, um pullback, né? Aí quando ele vai para tentar romper, ele para aqui de novo e depois faz o padrão em V de novo. Então o que nós temos aqui nessa região? Um fundo duplo. Um fundo duplo em cima de uma região de suporte, ou seja, compradores entrando pesado aqui para não deixar o mercado passar para cima.
Então, essa é a consolidação, essa é a briga do mercado dentro da faixa de preço. Chega aqui em cima, os compradores tentam sentar a mão para não deixar os vendedores entram pesado aqui para não deixar os compradores passarem para cima. E aqui, quando chega aqui embaixo, os compradores começam a botar força no negócio para não deixar os vendedores passar para baixo. Tá? Então, basicamente, o mercado hoje, o mini índice, né, só quis explanar aqui esse tipo de análise, mas, na verdade, não ocorreu nenhuma operação no mini índice, nem teria como ter ocorrido, porque o mercado continua andando lateral. Então, aqui é mais uma operação em mercados assim, o que funciona mais são pequenas operações, né, curtinhas de scalp, coisa que não é muito a minha praia. Tá? O mercado, então, continua andando de lado dentro dessa faixa de consolidação. Bom, vamos então ao que interessa agora, que é onde veio o resultado de hoje, que é o mini dólar. O mini dólar hoje foi uma money. Padrãozinho muito fácil, mercado generoso. Acho que é o terceiro ou quarto dia consecutivo com meta. Muito, muito, muito bom o mercado essa semana. Então, ó, da mesma forma que nós tínhamos aqui no mini índice, aqui no mini dólar, nós temos também uma região de resistência e tínhamos uma região de suporte, certo? Uma faixa de preço que o mercado também estava brigando aqui dentro. Olha como o mini índice ocorreu diferente, ó. O mercado abre com gap de alta, o mercado abre para cima, abre puxando aqui para cima. Quando chega nessa região, os vendedores forçam a barra, levam o mercado aqui para baixo. Beleza. O mercado continua indo para cima, vai para cima, vai para cima. Quando bate aqui de novo nessa resistência, era para os vendedores forçarem a barra aqui novamente para tentar levar o mercado para baixo e manter o mercado dentro dessa consolidação, certo? É o mesmo equilíbrio de força que estava ocorrendo no mini índice. Só que ao invés disso, né, depois que o mercado ele começa a encostar nessa região, os vendedores entram realmente pesado, né, batem a mão aqui e no final das contas a movimentação explode para cima e rompe, né? Ou seja, aqui há um indício de que o mercado, enfim, está querendo tomar uma direção ou que existe um desequilíbrio das forças, que uma das forças está vencendo no mercado. Beleza, até então o mercado ele poderia ter rompido e ter voltado tudo aqui para baixo, como os famosos rompimentos falsos que vivem acontecendo no mercado. Porém, quando o mercado começou a cair aqui, ó, começou a fazer essa movimentação aqui para baixo, deixa eu tirar os desenhos aqui para ficar melhor de visualizar, né? Quando o mercado começou a fazer essa movimentação aqui para baixo, ao invés do mercado voltar tudo aqui para baixo, ó, o mercado sinalizou uma fraqueza aqui nesse ponto. E esse ponto aqui é uma região de confluência, é uma região, enfim, quem é meu aluno sabe o que eu estou falando, é uma região onde vários fatores se alinham e apontam para a mesma direção. Então, nós tínhamos aqui, de várias ferramentas que nós temos no mercado, né, médias, estocástico, Fibonacci, suportes, resistências, tudo mais, esse é um ponto em que estava tudo apontando para a mesma direção, que era o qual? Que o mercado havia rompido aqui, que isso aqui era um pullback e deixou um candle gatilho bem nessa região aqui. Então, uma vez que o candle gatilho foi apresentado aqui para gente, ó, eu tive aqui um stop bem curtinho, né? Porque o candle gatilho aqui, ó, tinha um stop muito curtinho com o alvo aqui em cima. O ganho foi praticamente 3-1. Eu tinha uma distância aqui de stop para um alvo de quase 3 vezes, certo? Então, onde foi o alvo? O alvo foi aqui no último topo formado. Então, a movimentação de impulsão rompeu a resistência para cima, o pullback desceu aqui até essa região de suporte, que era uma resistência, e aí virou suporte agora quando foi rompido, certo? E aí, a partir disso, onde todas as confluências se cruzaram aqui, deixou quem do gatilho, entra na operação, leva a operação até o alvo, que é aqui em cima. Ou seja, simples, né? O simples funciona, a análise de mercado
funciona, não precisa de indicador milagroso, não precisa de setup, não precisa de robô, é análise, é saber o que está acontecendo dentro do mercado, tá? Depois disso, o mercado ele vem aqui, né? Ele finaliza essa movimentação, que é o quê? Impulsão, correção e impulsão, ou seja, um pivô de alta. E aí depois disso o mercado ele começa a andar um pouco com um pouco mais de fraqueza, né? Então percebam aqui, ó, só apagar os desenhos, percebam a diferença dessa primeira movimentação, que é o quê? Uma explosão para cima, uma correção e uma outra explosão para cima, certo? Mercado liso indo na direção para cima, tranquilo. Agora quando começa a chegar aqui, ó, percebam como essa onda começa a ficar complexa, ó. Então, ó, eu já tenho um para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, entendeu? Já forma até um padrãozinho aqui, ó, de megafone, certo? Um padrão perigoso. Então, aqui, nesse ponto eu já parei de operar, eu já estava com R$280 de lucro, são só R$20 abaixo da minha meta, já está ótimo, eu estou com bons ganhos durante a semana inteira, eu fui tranquilo, não operei mais. Por quê? Porque o mercado aqui já sinalizou para mim que não ia continuar essa movimentação limpa e clara que estava fazendo aqui, ó. Não ia continuar fazendo isso aqui de forma tranquila, de forma simples. O mercado já começou a ficar complexo, tá? Depois ocorre sim o rompimento, né? A gente vê os compradores entrando aqui com mais força, certo? Rompe aqui essa região do último topo formado, só que aqui já era bem na parte da tarde, né? A gente consegue perceber que o volume aqui já tinha caído bastante, e aqui eu já não gosto de operar, né? Operar a B3, né? A bolsa, sem volume, para mim não vira. Então aqui eu já saí, já estava tranquilo com o meu lucro no bolso, saí fora do mercado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí da análise. Caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aí para deixar nos comentários. Grande abraço.